E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Dev no Comando e hoje, no meu primeiro vídeo, vou estar mostrando a vocês como podemos fazer o deploy de um portfólio ou de uma landing page ou de algum site estático de forma gratuita utilizando o GitHub Pages. Então vamos lá, né? Então a gente vai dividir o vídeo aqui em duas partes. Primeiro eu vou estar ensinando a vocês como a gente pode fazer isso de uma forma simples, voltado aí para quem não tem muito conhecimento de programação ou até quer fazer o deploy de alguma forma mais automática, colocar a mão na massa ali nos passos iniciais em desenvolvimento, não tem muita habilidade, então a gente vai fazer uma coisa mais simples utilizando apenas um arquivo index.html para qualquer pessoa estar conseguindo fazer esse deploy de forma mais simples. E a segunda forma seria utilizando o CI/CD, que essa segunda forma já é voltada para desenvolvedor, então para quem já tem experiência ali, já desenvolve, faz seus projetos utilizando React ou Angular ou outro projeto que necessita de um build para poder gerar os arquivos estáticos, né? Então a gente vai estar utilizando o CI/CD para automatizar essas etapas e gerar os artefatos necessários para conseguindo fazer o deploy do seu portfólio, do seu landing page e etc. Bom, então vamos lá, vamos estar iniciando aqui primeiramente com a forma mais simples, né? Então o que a gente vai precisar aqui, basicamente? Para ambas as partes, tá? A gente vai precisar de uma conta no GitHub e uma realidade, né? Então o GitHub, para quem não conhece, é uma plataforma onde a gente consegue versionar todos os nossos códigos. Então a gente vai ter um repositório ali que vai conter os nossos códigos e a gente vai escrever um arquivo index.html para poder fazer o deploy desse nosso site. Maravilha. Então eu vou explicar aqui também o que seria o GitHub Pages. O GitHub Pages, ele nada mais nada menos do que um serviço oferecido pelo GitHub que permite hospedar páginas web diretamente de um repositório, tá? Então, a partir do nosso repositório ali, tem que ter um arquivo index.html para o GitHub poder identificar e fazer e prover essa plataforma para a gente, esse site para a gente. Ele é voltado para sites estáticos como portfólios, blogs, páginas de documentação, etc. Então, ele é utilizado ali para prover, né, sites estáticos. Maravilha? Então, como a gente utiliza o GitHub Pages? Basicamente, a gente precisa ter um arquivo index.html no nosso repositório. E depois a gente vai ter que fazer algumas configurações na aba de settings do nosso repositório. E posteriormente o nosso site fica disponível nesse username, no seu caso o username do seu GitHub, .github.io / o nome do repositório. Então eu vou estar explicando aqui para vocês, fazendo passo a passo agora, para a gente poder fazer esse deploy. Então vamos lá. Inicialmente eu tenho aqui uma pastinha que eu criei, né, chamada GitHub Page Portfolio, e dentro criei um arquivo index.html. Então pedi aqui pro ChatGPT criar para mim esse códigozinho simples aqui, de uma página bem simples mesmo, até portfóliozinho bem simples, onde vai conter um título, né, um H1, uma descrição e alguns projetos linkados aqui, um stylezinho bem mínimo. Então eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês como que ficou. Então é bem simples mesmo, só tem aqui meu portfólio, bem-vindo, tal, e algumas informações. Algo bem simples para a gente poder ver isso sendo renderizado no nosso GitHub, através do GitHub Pages. Bom, então vamos lá. Agora, a gente tem o nosso index.html aqui, simples demais. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou publicar esse meu repositório, esse meu código aqui, em um repositório do GitHub. Então eu vim aqui na abinha de Source, né? Então vamos lá. Publish to GitHub, já tem o meu GitHub logado aqui, então vou publicar ele como um repositório público e ele vai criar nesse usuário, que é o que eu estou logado aqui, né, Vinícius Santos 45, ele vai criar o repositório ghpages-portfólio. Maravilha, está selecionando os arquivos e tal, publicando e voa lá, publicado. Então meu repositório agora deve estar no GitHub, vamos verificar aqui. E aqui está o repositório ghpages-portfólio. Dentro dele tem o index.html. Maravilha. Agora que a gente já tem o nosso arquivo index.html, que é o necessário para o GitHub Pages renderizar o nosso site estático, vamos vir em configurações, settings no caso aqui, né? E vamos na opção Pages. Maravilha. Então aqui a gente tem algumas informações, né? Tá vendo que a gente tem aqui o Build and Deployment e essa Label Source e o Input. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar essa opção selecionada, Deploy from a Branch, porque o que acontece? A gente vai ter que selecionar a branch do nosso repositório, onde o nosso index.html está localizado. No caso aqui, ele está localizado na branch, vamos ver, na branch main. Maravilha? Então a gente seleciona a branch, que o nosso arquivo index.html se encontra, que no caso é a main,
selecionamos a pasta, então é um /root e save. Maravilha? Maravilha. Então, em tese, essa nossa página, esse nosso index.html aqui, deve estar em o meu usuário, Vinicius 45, GitHub.io /ghpages Opa, vai lá, então já tá público. Vocês mesmos podem testar aí, pode copiar esse link aqui e colocar no seu navegador, provavelmente ele vai estar, porque eu vou deixar isso disponível assim que eu terminar o vídeo. Então a gente já tem nosso portfólio de uma forma bem simples, disponível para qualquer pessoa acessar, só que a pessoa vai conseguir acessar apenas através desse link. Beleza? Beleza. Então aqui a gente já conseguiu fazer o nosso deploy de uma forma bem simples, apenas tendo um index.html aqui e renderizando a nossa página através do GitHub Pages. Agora vou ensinar a vocês como podemos modificar esse domínio aqui para um domínio próprio. Então basicamente o que você deve ter? Você deve ter um domínio cadastrado em algum provedor de domínio. No meu caso, eu tenho meus domínios cadastrados através da Hostinger, certo? Então eu tenho aqui o meu domínio, que é o viniciusgomes.tech, ele se encontra ativo, né? Maravilha, consegui. Comprei meu domínio aqui de forma normal, fiz os cadastros no passo a passo. Se vocês quiserem um vídeo aí ensinando como compra domínio ou algo do tipo, eu posso estar criando também, só pedindo no comentário que eu crio esse vídeo para vocês explicando como que a gente pode fazer. Então, tá, você vai ter seu domínio cadastrado aqui, né? Só que o GitHub Pages é muito simples você fazer a integração com o domínio próprio. Então, estando aqui naquela página de configuração do GitHub Page, basta você escrever aqui o seu domínio, né? Então aqui, ó, no meu caso, né, eu vou ter que ter o meu domínio, vou ter que colocar meu domínio aqui, Vinicius Tech tal, não vou colocar porque eu já tenho isso em outro repositório, então pode acabar causando algum conflito, mas no seu caso é só colocar o seu domínio aqui e clicar em salvar. Fora isso, a gente também tem que adicionar os nossos registros, a gente tem que adicionar registros apontando para os servidores do GitHub Pages. Então, nesse caso aqui, teremos alguns registros de tipo A apontando para todos esses servidores do GitHub Pages. Então, no meu caso aqui da Hostinger, né, é só colocar o tipo A, o nome arroba, e aponta para o IP do GitHub Pages. Esse IP você consegue encontrar aqui, ó. Deixa eu ver. Ilhas. Aqui é isso. Não, aqui, ó. Você deve colocar todos esses IPs. Igual eu fiz aqui, ó. Então a gente tem 4 registros A para vários IPs. Então isso aqui vai garantir que o roteamento dessa página do GitHub Pages seja feito corretamente para o seu DNS. No meu caso aqui, né, viniciusgomes.tech. Maravilha? Aí você configurando aqui no seu provedor todos esses registros e adicionando o seu domínio aqui, vai faltar apenas uma etapa. Você precisa de um arquivo dentro do seu repositório chamado cname. Então aqui, ó, a gente tem um index.html. Eu vou criar um novo arquivo chamado cname. Dentro desse arquivo cname, você vai colocar o seu domínio. Então, no meu caso, né, viniciusgomes.tech. Aí apenas eu salvo, omito a minha alteração e vou lá. Irá funcionar apontando para o meu domínio. Eu só não vou fazer aqui certinho, porque eu já estou utilizando esse domínio em outro repositório, então quero que não dê nenhum conflito. Beleza? Beleza. Agora, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa do nosso vídeo consiste em criar esse deploy utilizando CI/CD, porque a gente também não quer chegar aqui e ficar alterando toda vez o index, porque é uma forma não tão inteligente de se trabalhar. Então, quando a gente também começa a trabalhar em projetos maiores, começa a utilizar React ou Angular ou Vue, dependendo aí do que você precisa fazer no seu site estático, você vai precisar estar gerando um build. E pra gente que trabalha com isso, ficar gerando build toda hora, ficar gerando esse tipo de código toda hora acaba sendo um pouco trabalhoso, né? Então a gente vai automatizar isso
para a gente poder conseguir fazer de uma forma mais automática e sem dor de cabeça, beleza? Então, para quem não conhece, eu vou estar explicando aqui o que é CI/CD. Então, CI/CD permite automatizar, construir, testar e implantar seu código diretamente do GitHub. Então, a gente consegue ali fazer todo o passo a passo manual que a gente faria para gerar uma build ou alguma configuração em algum servidor, a gente consegue automatizar por meio de pipeline CI/CD. O que é uma pipeline? Uma pipeline é uma série de etapas automatizadas que compõem o fluxo de trabalho para a nossa aplicação, né? Então, eles são definidos em arquivos de extensão YAML que devem ficar no GitHub Workflows do nosso repositório. Beleza? Aqui eu já expliquei um pouco por cima anteriormente, mas por que a gente utiliza CI/CD para automatizar a build para ECMAScript? Então, às vezes a gente está desenvolvendo nosso site estático utilizando TypeScript ou uma versão do JavaScript não reconhecida facilmente pelos navegadores, né? Os navegadores reconhecem os padrões de ECMAScript, então a gente tem que fazer esse transpilar o nosso código para que os navegadores entendam, né? Então, automatizar essa etapa, também porque é um processo demorado, né, para fazer manualmente. Então, basicamente, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais rápida e sem precisar ficar atualizando a nossa branch, beleza? Então, eu já tenho um código pronto aqui, eu não vou entrar muito a fundo, eu vou explicar mais a fundo a parte do CI/CD, como funciona, para vocês entenderem melhor. Caso precisem de alguma etapa mais detalhada, eu posso fazer outro vídeo explicando de forma mais detalhada, até para esse vídeo não se estender. Então, aqui, eu tenho o meu repositório já, né, o meu repositório do meu portfólio. Então, isso aqui é uma aplicação que eu criei utilizando o React. Então, observem que eu tenho todo o meu código fonte, app teste JS, app.js, todos os meus componentes aqui. E, logicamente, a gente não tem um index HTML, que é o build real da nossa aplicação React, para poder ficar acessível no navegador. Então, aqui a gente só tem o nosso código fonte. Maravilha? Então, tá. E como a gente vai fazer o nosso build e subir o nosso site estático de uma forma muito mais fácil? Aí que entra os nossos pipelines e actions do GitHub. Então aqui eu tenho um arquivo YAML declarado, um arquivo de pipeline declarado, né? Qual que é o nome dele? Deploy. Quando que a minha pipeline vai ser executada? Ou seja, quando os meus passos de deploy serão executados? Quando houver um push na branch master. Então toda vez que eu fizer um push na branch master, essa pipeline vai ser executada. Maravilha? Tá. E quais são os jobs, quais são os passos a serem executados? Então, inicialmente, eu tenho a parte de build. O que consiste a build? Tá, então aqui a gente tem os passos, os steps da build. Eu nomeei de build. E vai rodar aonde? Então, o GitHub, utilizando o GitHub Actions, né, ele provê pra gente um sistema operacional. Na verdade, ele provê pra gente uma máquina pra gente poder utilizar e fazer nossas automações ali dentro. Então a gente consegue escolher alguns tipos de distro do Linux, no caso, para a gente poder estar utilizando. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma versão Ubuntu, em sua versão latest. Maravilha? Então tudo que eu quiser de passo a passo para poder estar executando aqui, eu vou rodar dentro de um Ubuntu. E quais são esses passos? O primeiro passo obviamente, como isso aqui é uma instância de Ubuntu zerado, a gente precisa fazer o checkout do nosso repositório. Então a gente vai utilizar uma action checkout. Maravilha? Essa action consiste em baixar todo o fonte do nosso repositório. Tá, qual é o próximo passo? A gente vai configurar o Node. A gente vai utilizar uma action que configura todo o Node para a gente poder trabalhar em cima dele, já que a gente precisa fazer o build da nossa aplicação. Maravilha. Aqui a gente também pode setar alguns parâmetros para essa action. Então, no caso aqui a gente está setando a versão do Node que será utilizada. No caso, a versão 20. Maravilha. Qual é o próximo passo? Instalar as dependências. Então, a gente utiliza outra action do Bamut of npm install para a gente poder instalar todas as nossas dependências. Maravilha. Então, a partir dessa step aqui, ele já instala tudo. Aí vamos para o próximo passo, que é o build do projeto. Então a gente vai rodar o comando npm run build. O que esse comando vai fazer? Ele vai gerar todos os arquivos estáticos necessários para a gente. Index.html, inclusive. É o arquivo de entry point, né, do nosso site estático. Então, é esse carinha que é responsável por criar toda a estrutura do nosso site estático. Beleza, próximo passo. Aqui eu apenas um copy, né, do cname para dentro da pasta build que foi gerada anteriormente. Então eu só dou um cname e falo, copia o cname que eu tenho a configuração lá do meu domínio para pasta build. Só isso. E no último step da build, o que eu faço? Então aqui nessa etapa do upload production ready eu faço apenas uma indicação, um upload dos meus artefatos. No caso a minha build, certo? Foi a pasta gerada no meu npm run build.
e eu faço um upload desses arquivos aqui. Maravilha. E aí agora vamos para o próximo passo da nossa pipeline, que é o deploy em si. Então, o que vai acontecer? O nome dele aqui é deploy, né? O que ele depende? Ele depende do passo build. Então, isso aqui não vai acontecer enquanto a nossa build não estiver 100%, enquanto não estiver 100% executada, então terminada, não completada no caso, né? Então, enquanto não completar essa etapa do build, a etapa do deploy não irá acontecer. Então, ela também vai rodar em cima de um Ubuntu Latest. E aqui a gente faz apenas verificação se a gente está na master, no caso, né? Estando, a gente vai fazer o seguinte. Quais que são os passos do deploy? Vai baixar os artefatos. Então ele vai baixar os artefatos que a gente fez o upload aqui, né, da build. Beleza? E com essa pasta na nossa máquina aqui do Ubuntu, a gente já pode seguir para o último passo, que faz o deploy para o GitHub Pages, que é através dessa action GHPages. Essa action aqui, ela é responsável por criar uma nova branch chamada GitHub Pages com esses artefatos do build. Então essa etapa aqui que garante a criação de uma nova branch que contém nossos arquivos estáticos para a renderização do site, no caso o index.html e seus dependentes, né? Então tudo que é relacionado à build será adicionado numa branch GHPages dentro do nosso repositório. Então basicamente é isso que acontece na nossa pipeline. Um ponto importante para a execução correta, então vocês podem observar aqui, ó, que no workflow a gente utiliza uma secret do GitHub, que é o GitHub Token. Isso aqui é por padrão, ele pega o nosso GitHub Token dentro do GitHub, só que você precisa liberar, né? Liberar uma etapa importante, porque nossa pipeline, ela está escrevendo aqui, quando a gente chama essa action, ela escreve no nosso repositório, né? Automaticamente. Então a gente precisa conceder opções de read and write permissions. A gente tem que vir aqui em Actions, General, Workflow Permissions e habilitar, provavelmente vai estar em Read Repository Contents, você altera para Read and Write Permissions, que os workflows conseguirá escrever no repositório. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, vocês podem ler a documentação aqui também. Ela é bem simples, é bem enxuta também. Então, mas basicamente é isso. Vocês precisam habilitar essa opção e todo esse fluxo funcionará corretamente. Beleza? Claro, esses comandos aqui dependerá de projeto para projeto, mas vocês copiando toda essa estrutura aqui, colando nos seus códigos, não haverá problema. E com certeza, criando um script de build corretamente. No caso, eu uso só o React Scripts, build, já era. Então, vocês precisam ter esse script aqui, essa parte, se vocês forem copiar o código idêntico do workflow. Beleza? Vocês podem também, eu vou deixar aí o link desses dois repositórios que eu utilizei nesse vídeo. E basicamente é isso, pessoal. Só uma coisa também que ficou pendente nessa parte do CI/CD, segue o mesmo padrão. Então, vocês também vão ter que ter um CNAME aqui definindo para onde que deve ir deve ser redirecionado o seu site estático, né? Só para vocês entenderem também, nessa parte do CI/CD, como eu havia dito, né, ele cria uma pasta GHPages, uma branch GHPages, e aqui contém, né, todo o nosso sitezão bolado, beleza? Aí só uma coisa diferente também que é preciso fazer para essa etapa, que ao invés da gente utilizar aqui no Pages a branch, né, que a gente estava utilizando como master ou main, você vai trocar aqui para GitHub Pages e fazer as devidas configurações de DNS, caso vocês queiram um DNS próprio. Beleza? No mais é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Vou estar observando, vou estar vendo e possivelmente respondendo vocês o quanto antes. E caso tenha alguma sugestão de vídeo, ou sugestão de aula, ou alguma dúvida relacionada a isso também, eu posso estar criando algum. Pode deixar aí embaixo no comentário que eu vou providenciar o quanto antes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.